Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre equações diferenciais. A questão que nós vamos verificar é a seguinte: verifique em cada caso se a função é solução da equação diferencial. Então, nós temos nessa condição uma equação diferencial representada por y3' mais 2 vezes y' menos 3y igual a zero. E nós temos duas equações, aliás, duas funções, para verificarmos se elas atendem essa equação diferencial ou não. Então, a gente tem aqui a letra A e a letrinha B. Então, vamos fazer isso por partes, né? Para que a gente comece essa organização, então, vamos nos preocupar inicialmente com a letra A. Na nossa letrinha A, nós temos nosso y de x igual a e na menos 3x. Observando a minha equação diferencial, a gente pode perceber que a gente vai precisar da derivada terceira dessa função, da derivada de primeira ordem, e no y a gente só vai substituir pela própria função, certo? Então, nós vamos precisar derivar 3 vezes essa nossa função inicial. Trabalhando com essa situação de derivação, para que a gente recorde, né? Derivada da função e, o y' é o e na u vezes a derivada do nosso u. Então, nós temos esta regrinha de derivação para utilizarmos. Trabalhando, então, na nossa primeira derivada, nosso y' de x vai ser o próprio e na u vezes a derivada do u'. Só que nesse caso aqui, o nosso u, ele é menos 3x, então o nosso u' é menos 3. Então, eu vou ter e na menos 3x vezes menos 3. Trabalhando com essa representação numérica sempre à frente da parte algébrica, nós vamos ter y' de x igual a menos 3 e na menos 3x. Temos a derivada de primeira ordem. Precisamos desenvolver ela para a segunda ordem e para a terceira ordem também. Então, agora, nós vamos fazer y duas linhas de x. Com base na primeira derivação, eu vou derivar novamente, né? Então, nós vamos ter agora menos 3e na menos 3x, que é toda a minha primeira parte da representação, vezes o u', que no caso é menos 3. E aí, a gente pode agrupar esses termos. Então, nosso y duas linhas de x será menos 3 vezes menos 3, 9e na menos 3x, certo? Só que a gente ainda precisa da terceira ordem de derivação. Então, nós vamos fazer essa terceira ordem de derivação. E aí, com base na derivada segunda, nós vamos derivar novamente. Então, agora nós vamos construir y 3 linhas de x. Então, nós vamos ter 9e na menos 3x, vezes o', que é menos 3. Agrupa-se novamente as representações numéricas, né? Elas estão multiplicando entre si. Então, eu posso desenvolver isso num único termo. Eu tenho 9 menos 3, 9 vezes menos 3, menos 27 e na menos 3x, que é a minha derivada de terceira ordem. Então, agora que eu tenho todos os elementos necessários para a substituição, então eu tenho a derivada de terceira ordem, a de primeira e a minha função inicial. Então, eu vou buscar a condição para essas três representações, né? Aqui, ó, minha derivada de primeira ordem, minha y, que era o próprio enunciado da minha questão, e a y 3 linhas. E com essas três situações, eu vou substituir, então, na equação diferencial que o problema me apresentou, certo? Vou fazer isso numa tela próxima. Então, gente, continuando aqui, já trouxe, para adiantar o nosso trabalho, os resultados das três derivadas que nós vamos precisar para substituir na nossa equação diferencial. E agora basta que a gente substitua cada elemento, né, na sua devida representação de posição da equação e verifique se a gente vai chegar numa igualdade ao fim de tudo isso.
Então, nós vamos ter, né, derivada terceira de y. Então, eu tenho menos 27e na 3x, mais 2 vezes a derivada primeira da função y. A derivada primeira é menos 3e na 3x, menos 3 vezes a própria função, né, y, que era e na menos 3x, tudo isso igual a zero. No primeiro termo, não há o que a gente precise fazer, né, menos 27e na 3x, mais com menos, 2 vezes 3, 6e na 3x, menos 3 vezes e na menos 3x é 3e na menos 3x, igual a zero. Resolvendo essas sentenças, então, nós temos menos 27, menos 6 e menos 3. Menos 27, menos 33, menos 3, menos 36 e na 3x, igual a zero. E aí a gente verifica que a gente não chegou numa igualdade, sim, numa representação de diferença. Com isso, a gente conclui que, neste caso, não estamos diante de uma solução. Então, esta função não é solução da equação diferencial. Então, não é solução. Finalizando a letra A, certo? Agora, nós vamos, com a mesma equação diferencial, verificarmos a letra B, que pedia que a gente utilizasse a função e na x. Então, como letrinha B, nós tínhamos y2 de x igual a e na x. E aí, a nossa equação diferencial, só para a gente relembrar, né? y3' mais 2 vezes y', menos 3y igual a zero. Então, nós vamos precisar novamente derivar agora essa função, né, essa nova função, até a derivada terceira para que a gente tenha as derivadas para substituir. Como é o e na x, a derivada dele é o próprio e na x. Então, a derivada primeira dele vai ser e na x. A derivada segunda dele também será o próprio e na x. Por quê, né, gente? E na u vezes u'. Como x é... O meu u é x, a derivada de u vai ser 1. Então, e na x vezes 1 é o próprio e na x. Assim como a derivada de terceira linha também será o próprio e na x. E aí, basta que eu substitua. Então, y, 3 linhas, né? Derivada terceira de y, e na x. Mais 2 vezes a derivada primeira, e na x. Menos 3 vezes a nossa própria função, e na x, igual a zero. Então, nós temos e na x mais 2 vezes e na x menos 3 e na x. Então, 1 e na x mais 2, 3 e na x, menos 3 e na x, zero, igual a zero. Como chegamos diante de uma igualdade, então a gente pode afirmar que essa função é solução da minha equação diferencial. Finalizando, então, a nossa questão. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!